Bom dia, amados. Está começando mais um devocional diário. Quem trará a reflexão para nós hoje é a Sueli. Abra o seu coração para receber o que Deus tem para te dizer hoje. Bom dia, amados. Aqui é a Sueli. Hoje é terça-feira, dia 17 de maio de 2022. Nós estamos falando da série A Vida de Elias, Fé no Deus Vivo. O tema de hoje é: fiz todas estas coisas por ordem tua. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou assim: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. 1 Reis 18, 36 e 37. Foi uma das cenas mais dramáticas do Antigo Testamento. Elias, o profeta fiel de Deus que havia parado a chuva do reino do norte de Israel por cerca de 3 anos, estava diante de representantes do reino reunidos para lhes fazer uma grande demonstração. Ele havia desafiado os profetas de Baal para um duelo. Meu Deus contra o seu Deus. Ele propôs que cada um deles construísse um altar em uma colina proeminente, sacrificasse um animal no altar e orasse a cada divindade para consumir o sacrifício pelo fogo do céu. A multidão que assistia saberia assim que Deus era real e poderoso. Nesse tempo proposto, Elias teve o cuidado de dar aos profetas de Baal todas as vantagens potenciais. Ele permitiu que eles escolhessem seu touro preferido para o sacrifício. Ele permitiu que eles fossem primeiro e ele lutou a batalha no terreno do inimigo. Porque se pensava que Baal era o Deus do céu, Senhor do clima e que enviava os relâmpagos, conhecido como fogo do céu. Se Baal fosse real, ele certamente poderia enviar fogo do céu. Foi preciso muita fé para Elias colocar Deus e si mesmo em jogo diante da nação reunida de Israel. Elias aprendeu esta fé durante os muitos meses de dependência diária de Deus, tanto no ribeiro de Querite, quanto na casa da viúva de Sarepta. Ele deixou os profetas de Baal irem primeiro, e eles falharam miseravelmente. Eles oraram, dançaram, gritaram, até praticaram a automutilação para agradar seu Deus grotesco. Elias ficou sentado, até que eles esgotassem todos os esforços. Então, ele atraiu a nação ao seu altar. Quando montou seu altar, pediu para molharem o sacrifício e as pedras, para que ninguém pensasse que o fogo era um truque de mágica. A explicação de Elias nestes versículos nos diz que ele estava disposto a entregar a responsabilidade a Deus. Primeiro, somos informados de que ele fez isso à hora do sacrifício. Cerca de 50 anos antes disso, Jeroboão, o rei de Israel, desassociou oficialmente os cidadãos do Reino do Norte da adoração ao Deus de Israel no templo em Jerusalém. No entanto, Elias ainda se lembrava da hora do sacrifício noturno que era oferecido de acordo com o mandamento de Deus todos os dias no templo em Jerusalém. Ele disse ao povo: que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. As duas coisas eram importantes. Era importante para o povo de Israel saber quem era o seu Deus e quem era o servo de Deus. Eles precisavam saber que Elias era o servo do verdadeiro Deus e os profetas de Baal não. Então Elias disse algumas das palavras mais importantes de toda a mensagem: e que fiz todas estas coisas por ordem tua.
Isso foi essencial e nos ajuda a entender todo o evento. Pensamos no profeta de Deus dando um passo tão grande de fé, colocando a honra de Deus e a sua própria honra em jogo. Se o fogo não caísse, Yahvé ficaria tão desacreditado quanto Baal. No entanto, essas palavras de Elias nos dizem que ele fez tudo isso de acordo com a ordem de Deus. Não foi motivada por sua própria esperteza, presunção ou vanglória. Deus conduziu Elias a este confronto com os profetas de Baal. Você pode descobrir como terminou? O fogo caiu. Deus foi glorificado e seu servo foi vindicado. Elias sabia que poderia entregar a responsabilidade a Deus, porque sabia que estava fazendo o que Deus lhe ordenou que fizesse. Em nossa vida, nem sempre estamos tão confiantes sobre a vontade ou a voz de Deus quanto Elias estava. Mas, quando sabemos que Deus falou sua palavra para nós, podemos ter a mesma confiança de Elias. Podemos ir ao trono de Deus no céu através da oração e dizer: fiz todas estas coisas por ordem tua. Esse é o lugar de confiança e poder diante de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por esta palavra nesta manhã, te agradecer porque nós podemos aprender com ela, Senhor amado, de que quando nós ouvimos a tua voz, ó Deus querido santo, e obedecemos e fazemos tudo conforme a tua vontade, nós não precisamos nos preocupar, porque a responsabilidade é tua, Senhor. O Senhor vai ser glorificado e o Senhor vai nos honrar quando nós, em obediência, fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Que tenhamos esta sensibilidade, Pai, de sermos obedientes às coisas que o Senhor tem pedido para nós fazermos, meu Deus. Esta, Senhor querido, é nossa oração nesta manhã. Nos ajuda, Pai, a sermos obedientes às coisas que o Senhor nos pede. Em nome de Jesus. Amém. Por hoje eu fico por aqui. Não perca a continuação desta série. Se você quiser conversar, mande um WhatsApp para 41 99823 8700. Hoje nós temos culto de oração às 20 horas. Participe conosco. Esta devocional abençoou você? Então compartilhe-a com alguém. Tenha um dia cheio da presença do Espírito Santo.